E aí, gente, beleza com vocês? Hoje nós viemos aqui gravar da melhor série do mundo, Doctor Who. Doutor Quem, na TV Cultura. De bosta. Tá bom. Ó, viemos aqui gravar dessa série maravilhosa, por isso que eu estou com este cachecolzinho aqui. Eu fiz a mão, ele. Sim, eu sei que é da série clássica, não me vem encher o saco. É da série clássica, é maravilhoso, bonito. Sim, eu tenho a roupa completa, que eu fui na Comic Con com o seu mamá, com a roupa completa, que vocês já viram aí. Vamos então falar. Nós vamos falar da série nova. Sim, nós vamos falar das decepções que a gente tem, chamada Chris Chibnall e Christopher Eccleston. E vamos falar de coisa boa, né? Chamada Peter Capaldi. Sim. Mas vamos lá então. Vamos fazer uma. Ah, não, tem que fazer a abertura, que eu sempre esqueço. Então, vamos aqui falar de Doctor Who, a série nova. Eu sou o Luquinhas. Eu sou a Gabi. E E esse é o Not Not a Regular Show. Show. Que é Doctor Who? Não sei, ninguém sabe. Tanto que o título é uma pergunta, né? Doutor quem? Então é isso, tá explicada a série. A série surgiu lá em 63. Ela era produzida pelo BBC, ainda é produzida pelo BBC. Teve seus altos e baixos na era clássica, teve seus Colin Baker da vida, essas coisas. Assim. Teve seus Tom Baker, que são a melhor parte da série clássica. Né? Como o primeiro Doctor, que também é o melhor. É. E quem? Quem é o primeiro Doctor? Quem é o primeiro? Quem? Primeiro Doctor. Não, ele é bom, ele não é o melhor, mas ele é bom. William Hartnell, ele começou lá com William Hartnell em 1963. E aí o que acontece? É uma alienígena. Essa série ela foi criada para ensinar para as crianças sobre ciência e história. Então, tinha episódios que se passavam no futuro, geralmente para ensinar sobre ciência, episódios que se passavam no passado. Inclusive, quem fez o Cavalo de Troia foi o primeiro Doctor, só que ele foi obrigado. Porque tinha toda uma política de não interferência que eu achava interessante, porque ele era totalmente neutro. Ele era muito neutro. E ele era muito arrogante, era muito engraçado. E aí, o que acontece? O Doctor é um senhor do tempo, do planeta Gallifrey, que não existia esse nome na série clássica, ele passou a existir na série nova. O Senhor do Tempo, e ele apareceu na Terra com a neta dele, a Susan. Sim, o Doctor tinha uma neta na era clássica. E aí, eles vieram numa máquina do espaço-tempo que a Susan, a neta dele, apelidou de TARDIS. Só que o primeiro Doctor chamava de The Ship, a nave. Ele vem para a Terra com essa TARDIS. Por que chama TARDIS? Time and Relative Dimensions in Space. O que isso significa? Tempo e dimensões relativas no espaço. Então não é só uma máquina do tempo, ela é uma máquina do tempo que viaja no espaço também. O que faz muito sentido ser, porque se você fala que é só uma máquina do tempo, não significa que ela vai mexer de lugar. Ela vai ficar exatamente no mesmo lugar. Quem quiser ver uma cena maravilhosa de máquina do tempo mesmo, só máquina do tempo, vejam o filme da máquina do tempo de 80 ou 60, não me lembro. O primeiro ou o segundo filme da Máquina do Tempo, não aquele de 2000. Estranho. O primeirão, ele viaja sem sair do lugar, ele vai para o futuro. Incrível, isso tá certo, é uma máquina do tempo. Máquina do tempo é assim. A gente já fez vídeo sobre máquina do tempo, tá bem para trás no canal, vocês por favor vejam lá. E o Doctor, ele é todo bonitinho. O Giovanni vai ter colocado foto, claro, dos Doctors que eu tô falando. O primeiro Doctor, ele é todo bonitinho, William Hartnell. O que aconteceu? Depois de 4 temporadas, ele desenvolveu uma doença, não lembro exatamente qual era a doença, mas ele não conseguia mais decorar a fala. Ele esquecia. Era demência, não era? Era demência. Não, era alguma coisa parecida, mas não era demência. Ele não conseguia decorar mais as falas.
E a gente vai contar melhor essa história da série clássica, mas só para vocês saberem assim a base. E aconteceu. Ele não conseguia mais decorar as falas, e a BBC falou: é muito cedo para cancelar a série. O que a gente faz? Põe um cara parecido com ele? E se a gente substituísse totalmente ele? Como assim? Ah, a gente, sei lá, faz ele virar outra pessoa com uma personalidade diferente? Ué, como assim? Ele não é um senhor do tempo? Então, ele pode ser assim, ele é um alienígena mesmo. Ele se regenera, ele vira outro Doctor. Aí fala assim: hum, dinheiro ou integridade? Dinheiro ou integridade? Dinheiro. Com integridade. Sem integridade. Aí a BBC falou: tira o velho, manda outro. E aí ele saiu e Bota entrou tu o velho Patrick no lugar. Troughton. Hã? Bota tu velho no lugar. Ele saiu e entrou o Patrick Troughton, que eu vou admitir para vocês, quando eu comecei a ver Doctor Who, sim, eu comecei das 63, eu assisti todas as 26 temporadas da série original, da série clássica. Incrível, eu amo aquela série. O que acontece? Veio o Patrick Troughton. Giovanni, por favor, coloque foto do Patrick Troughton. É, o segundo Doctor, se você procurar segundo Doctor, vai aparecer mais fácil, porque escrever Troughton é chato, cara. E aí veio assim, até que eventualmente chegou no sétimo Doctor e parou a série. Por que ele chama Doctor? É um apelido que ele mesmo se deu. Tanto que eles perguntam no primeiro episódio, Doctor Who? E aí fica o nome da série, por causa que ninguém sabe qual é o nome dele. Essa é o nome da série, entendeu? Então ninguém sabe qual é o nome dele, ninguém pode saber, segundo a série nova. Mas enfim. Aí chegou no sétimo, pararam. Depois de 26 temporadas. Em 1989 eles pararam. Depois, lá para os anos 90, veio um filme ridículo, horroroso, nojento, fedido, escroto, bleh, versão estadunidense de Doctor Who. A pior coisa que fizeram de Doctor Who. Não sei se é a pior, mas tá entre as piores. Tá entre as piores. E aí, veio esse filme estadunidense. Fala assim: ah, vai reviver Doctor Who. Nada. Enfiou o Doctor Who mais fundo ainda na cova. O Doctor que estava lá era o Paul McGann. Giovanni, por favor, coloca o nome dele, o oitavo Doctor, Paul McGann. Aparece até o Steve McCoy. Inclusive, quem faz o sétimo Doctor é o Steve McCoy, que fez o Radagast no Hobbit. Quer que eu fale a ordem? Vou falar a ordem. Giovanni, por favor, coloca as fotos aí, vai. William Hartnell, primeiro Doctor. Patrick Troughton, John Pertwee, que é pai do cara que faz o Alfred em Gotham. Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Steve McCoy, Paul McGann, e aí esse foi o filme. Foi o oitavo. O sétimo apareceu no começo para ser metralhado e regenerar. E ele lembra que é o Doctor de um jeito muito merda. É muito ruim esse filme, gente. Eu não vou nem entrar nisso. Bom. Vamos lá. E aí, a série voltou em 2005. A BBC falou: vamos fazer de novo. Vamos. Não estamos fazendo nada. Só que assim, a série antiga, eu amo as duas. Eu não nem ouso comparar as duas. Tanto vocês vão ver aqui, a gente vai fazer 10 episódios favoritos da série nova e da série antiga, esquecendo o filme do Paul McGann. O Paul McGann não é que ele é um ator ruim. Não, é que o filme é uma merda mesmo. Porque ele tipo assim, ele conseguiu fazer eu me importar com o Doctor dele muito mais no especial que chama The Night of the Doctor. Tem 5 minutos. Ele conseguiu fazer importar muito mais com o Doctor dele do que um filme maldito de 1h30, que eu só fiquei com ódio vendo. Mas enfim, só um comentário. Bom. Tá. E aí, o que aconteceu? Em 2005, por que elas são diferentes? A série antiga, ela era muito mais racional, vamos dizer assim. Ela era muito mais científica, sabe? É interessante de ver, cara. Tem coisas maravilhosas na série antiga. Depois a gente vai me comentar. E a nova, ela tem essa ciência, tem. Ela era muito mais Star Trek, vamos dizer assim. Ela era muito mais Star Trek que a série original. Porque até Star Trek hoje em dia tá sofrendo dessa falta de racionalidade, né, também. E aí, na série nova, o que eu não acho ruim é mais focado no Doctor. Só que por que é mais focado no Doctor? Porque o ator é ruim. Por quê? Começou como? É o nono Doctor aqui. Porque ele veio depois do oitavo, né? É o nono. Christopher Eccleston. Um péssimo ator. Chamaram a Billie Piper, que é a Rose, que assim, depois que você vê qualquer outro companion, a Rose fica uma bosta. Tirando a Marta, vai. Mas a Rose é muito merda. E, tipo assim,
A cena, eu passei vergonha. Nossa, gente, eu lembro que eu achei linda a cena do Christopher Eccleston beijando ela. Aí eu fui ver com a Gabi de novo. Nossa senhora, eu me senti vendo The Office a cena que ele beija ela, mas tudo bem. Enfim, é um bom começo, sabe? É um bom começo. Você fala assim, série estranha, porque ela é meio zoeira. O primeiro episódio é uma coisa muito obscura de Doctor Who que chama Consciência Nestina. É um bicho que ele se divide em vários bichos que eles habitam só formas baseadas em plástico. Eu acho engraçadíssimo isso, porque Doctor Who é uma piada. Essa é a questão. Doctor Who é uma piada. Ele consegue ser uma piada. Ele é capaz de ser qualquer coisa. Ele pode ser sério, piada, pode ser terror. Ele pode ser tudo, gente. Ele pode ser tudo. Vou provar aqui para vocês. Esse primeiro, Não, amor. pura Tipo comédia. assim, tipo assim, o nono Doctor é muito bom se você não assistiu nenhum dos outros. Tipo eu, que eu nunca tinha assistido o Doctor Who e assisti ele primeiro. Eu fiz, caralho, olha que coisa boa. Aí depois veio o David Tennant. Eu fiz, nossa, que bosta. Tipo, Assim, não é que. E sabe por que você vê? As histórias são boas. Por mais que ele seja ruim, ele é muito ruim. Ele não tem capacidade de interpretação. E aí falaram assim: ah, vamos dar motivo para ele ser fechadão. Ah, põe aí que ele matou a raça dele inteira. Foda-se, não explora isso. Não explora isso em momento nenhum na primeira temporada. Na primeira temporada. Vai explorar isso só no especial de 50 anos, na sétima temporada, lá com o Matt Smith. Mas ele matou a raça dele inteira. Ele era muito merda. mas é Mas porque ele não tinha cara de Doctor. Você olha ele não tem cara de Doctor. ele tem cara de um cara de 40 anos em crise de meia-idade. Sim. Enfim, e aí começa com essa consciência nesse time. Eu não vou lembrar o nome agora do episódio. E aí tem coisas interessantes, sim, que. Só a história mesmo, porque os personagens. O que salva ali talvez seja a mãe da Rose. E a Rose. Não, a Rose é muito ruim. Não é, não. Ela é ruim, Ela é ela é melhor péssima. do que ele, pelo menos. Não, ninguém falou que ela não é melhor do que ele. Estou falando que ela é ruim. Ele é péssimo. Ela é menos péssima. É só isso. Ela é ruim. Ah, Ah, tem o Mickey também. é, outro erro de Doctor. É impressionante. Eu não sei como que eu consegui gostar de uma série com tanto erro, né? Mas tudo bem. Acho que é uma zoeira, porque é muito zoeira. Essa primeira temporada é muito zoeira. Tem aquele lá que ela tenta salvar o pai dela, que a Rose tenta salvar o pai dela. Tem coisas Esse, interessantes, sim. Mas esse de episódio é roteiro. muito bom. Hã? Esse episódio é muito bom. É de roteiro, não de artista, porque eles são. Puta merda. A BBC falou: ah, não temos dinheiro. Pô, põe dinheiro aí nos efeitos especiais. Ah, não dá pra pôr muito. Não, tá bom. Então põe dinheiro aí no roteirista. Porque o roteiro é importante, tá bom. Quanto sobrou pros atores? Ah, sobrou uns 2 euros aqui. Hum. Tá, contrata esses caras aí. Foda-se, qualquer cara. Aí, tem uns episódios interessantes, realmente tem. Eu vou até dar uma olhada aqui, porque eu quero lembrar para comentar, porque a gente não pode esquecer de comentar nenhum que Ah, eu vou abrir aqui também. tem alguma salvação. Ah, tem aquele episódio lá. Mami. Ah, calma, calma, a gente já vai falar. Bom, vamos lá. Tem o David Tennant. A TARDIS não muda, né? Porque a TARDIS sempre muda conforme o dono dela. O interior dela não muda. Ah, esqueci de falar. A TARDIS, o que é a TARDIS? Ela, por ser essa máquina do tempo, ela se molda de acordo com o lugar que ela tá. E ela se moldou como uma cabine telefônica de polícia, que é um negócio que existia na Inglaterra. Você simplesmente catava o bandido, você mesmo prendia lá e ligava para a polícia. Ou o policial também ele ligava, tipo assim, para o centro e falava: manda uma viatura que eu prendi um cara aqui. Ele prendia o cara dentro dessa cabine, que ele tinha a chave, ele prendia, acho que era só a polícia, não. Ele prendia o cara dentro dessa cabine, é um negócio azul assim, vocês estão vendo aí. E aí ele prendia o cara, tinha o telefone ali, puxava o telefone, ligava para a delegacia e falava: manda uma viatura que eu prendi um cara aqui. Essa é a É isso. coisa mais inteligente que os ingleses já inventaram. Sim, uma pena que não se usa mais isso. Mas é interessante. E aí fica nessa forma. Só que o circuito camaleão dela trava.
E ela fica nessa forma para sempre. Por isso que essa cabine telefônica de polícia, ela fica para sempre. Tem até um episódio que ele conserta o Sexto Doctor, conserta mais ou menos, né? Ele conserta, começa a ficar tudo cagado à tarde. E aí ele fala: não vou, não, volta, vou deixar quebrado mesmo, que é melhor. Quebrar tá funcionando melhor do que consertar. Não, tipo, ela virava umas coisas nada a ver com o lugar que ele tava. Ficava muito absurdo. Muito mais absurdo do que a cabine telefônica de polícia. Mas enfim. E aí tem essa segunda temporada. A TARDIS não muda o interior, ela continua o mesmo do Christopher Eccleston e entra o David Tennant. Aí tem todo o trabalhar, que eu acho interessante eles tentarem trabalhar, apesar da Rose não entregar porra nenhuma, a Billie Piper. Eles tentarem trabalhar a questão dela tá acostumada com o Christopher Eccleston e ele mudar de rosto e de personalidade. Num episódio muito bom, que é o do especial de Natal, você lembra? Que ele tá desmaiado e aí vem aqueles peixes que vem antes do tubarão, eu não lembro o nome, não é rêmora, mas é um outro peixe. Que é eles chamam desse peixe, só que eu não lembro o nome do peixe. São os robôs que estão investigando a Terra É para verdade. os Sycorax, eu lembro o nome da raça. Eles vêm os Sycorax, que são os bichos esquisitão. Giovanni coloca a foto aí dos Sycorax. Depois eu me lembro de falar da chave de fenda. E esse episódio, ele é todo trabalhado, e ele é muito inglês esse episódio, porque é o seguinte, o Doc tá desmaiado o tempo inteiro. O que acontece? Como que ele acorda, você lembra? Você não lembra? Eu não lembro, corta o negócio, né? Não é com chá. Eles ficam o episódio inteiro, com chá, eles ficam o episódio inteiro tentando acordar ele. Aí a mãe da Rose faz chá e leva na tarde. E aí o chá cai no chão, perto dele, começa a evaporar por causa da tarde, cai no circuito da tarde, ele sente o cheiro e acorda. Hoje em dia ainda faz, mas era diferente. Eles colavam foto, acho que uma em cima da outra foto. Tanto que é todo travado e aí depois é normal. Enfim, o... é esse episódio. E aí vem, o que vem? Vem a era David Tennant e Rose Tyler. Aí vem aquele episódio da Cassandra, que ela aparece de novo. Você lembra, né? Da Nova Terra. Tem um episódio de lobisomem, Oh, esse episódio é legal. Eu acho muito da hora esse episódio. do lobisomem. Eu acho interessante Sim. também. Que Eu gosto da. tem Fala. a Rainha Vitória, ela aparece. Ela fica. Você tem alguma coisa estranha? Eu não sei o que é. E assim, esse episódio aí, eu gosto da resolução científica que tem. Porque o lobisomem, ele não gosta, ele não gosta de sala com açafrão, não é? E tem Sim. um motivo. Eu tenho um motivo dele não gostar da sala com açafrão. É interessante. Não me lembro agora o motivo. Nem me pergunta, gente. Não me lembro. Ah, e esse episódio é o que mostra que a chave de fenda não funciona com madeira. Não lembro. Que a casa, Ô, tipo, a sabe o sala que é é a chave toda. de fenda sônica? Eu não sei se eu sou capaz de explicar o que é a chave de fenda sua. Assim, ó. Você faz. E aí ela destrava tudo e Pra que conserta serve? qualquer coisa. Menos madeira. Você sabe pra que serve? Pra consertar. É uma chave de fenda. Não. Ela é chamada de preguiça do roteirista. Também. Mas é bom que é uma piada, né? Eu acho interessante o roteirista saber usar a chave de fenda sônica. Tipo assim, quando ela sabe resolver, ele coloca que é uma coisa muito básica. Mas tem roteiristas que não sabem trabalhar isso. Mas enfim. A chave de fenda sônica, o Doctor tem desde o segundo, ele tem uma chave de fenda sônica. A primeira era só literalmente para soltar parafuso. Ele apertava assim, apitava, e aí começava a soltar o parafuso sozinho. Essa nova, ela faz um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte. E eu gosto do fato da piada, porque a chave de fenda sônica, ela faz tudo. Tudo que você imaginar, ela faz. Essa merda faz. Faz tudo. Tudo, tudo. E não funciona em madeira. É uma coisa muito imbecil. É uma coisa muito idiota. Tipo Não assim, funciona em madeira. tem um Hã? negócio que precisa de uma senha que é de alta segurança. O Doctor faz. Abriu.
É? Foda-se. Uma, uma porta de madeira trancada. Essa não, amigo. Essa não. Vamos ter que achar outra solução para sair daqui. Quem melhor soube usar a chave de fenda sônica foi o Steven Moffat. Sempre que ele tá envolvido, a maioria das vezes, a chave de fenda sônica é bem usada. Capaldi e o Matt Smith, eles usam perfeitamente a chave de fenda. Mas enfim, estou pulando aqui. E aí tem a chave de fenda sônica. Aí, o que que tem? O terceiro episódio eu quero pontuar ele, que ele é muito bom, da segunda temporada, porque aparece uma pessoa linda, maravilhosa e um robozinho melhor ainda. Ela fez de aniversário esse desenho, sou eu e ela na Comic Con e a Pins. E aí, o que que é? Essa aqui é a Sarah Jane, da Era Clássica, que ela acompanha o terceiro do quarto Doctor. Esse aqui é o quarto Doctor. E aí, eles tinham. O quarto Doctor arrumou um cachorrinho. É muito bom o episódio que ele consegue cachorrinho, que é o K9. E assim, muita gente pergunta por que, que os cachorros da polícia chamam K9. Se você pronunciar bem, prestar atenção bem na sua pronúncia, você vai entender por que, que chama K9. E nesse episódio aparece a Sarah Jane, que era uma companhia favorita de todo mundo. Ela foi a companhia que mais ficou tempo em Doctor Who. A atriz original, a Elizabeth Sladen. Ela fazia a série As Aventuras de Sarah Jane, que passava na Cultura, que é uma série ainda mais infantil de Doctor Who. É para criancinha mesmo, a da Sarah Jane. Eu gosto de ver, mas é para criancinha. E aí ela aparece nesse episódio com o David Tennant. E é incrível ela aparecendo. Nossa, eu amo quando ela aparece. A Gabi não sabe como que é isso, mas eu assisti a série clássica e aí a hora que ela apareceu eu falei, nossa senhora, que episódio incrível, que é esse dos morcegos esquisito lá, que também mais... Ah, é. Que tem as crianças que elas grudam no computador, não conseguem mais sair. Elas ficam. É. Uh, e aí tem o K9, que é o cachorrinho. Ele é muito fofinho. Coloca a foto dos dois aí, Giovanni. Ele é muito fofinho. Ele é muito bonitinho. Ele é tão a voz dele é incrível. É tão fofinha a voz dele. E e esse episódio com a Sarah Jane. É muito bom a reunião dos dois. E aí tem toda uma brincadeira de antiga Companion com nova Companion, que é da Rose com a Sarah Jane, que aí fala, ele ainda chama tarde de não sei o quê, enquanto eles estão sozinhos. É, ele acha que ninguém tá ouvindo. Tem umas coisas assim. Ele faz aquele negócio ainda que ele fala 1 milhão por hora e depois ele olha para você esperando que você tivesse entendido alguma coisa. Tem essa piada também, muito interessante. Tem esse episódio incrível, engraçadíssimo. Eu adoro esse episódio. Aí nós temos um episódio triste, que é o da Madame de Pompadour. Muito interessante esse episódio também, acho muito interessante a justificativa dele. Aí, amor, tem esse, que é The Rise of the Cybermen, que eles vão para um universo paralelo que tem o Cyberman. Que tem o pai da Rose, que nesse universo paralelo a Rose nunca existiu. The Age of Steel, que é do Cyberman também. Esse The Idiot's Lantern, eu nunca lembro o que é. Tem The Impossible Planet. Ah, eu sei. The Idiot's Lantern. Não, não é não. The Impossible Planet e Satan Pit é um assim que eu fico em dúvida de Doctor Who. Eu fico em dúvida. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Hum. É aquele que tem uma base. Uma base Você acabou de da raça escrever humana. 90% dos episódios de Doctor Who. Não, mas é uma base de humanos em. Ah, é um planeta aleatório lá. E aí eles não conseguem. 90% de Doctor Who. Aí no final que ele vê o capeta, que o capeta vai. Sim, sim. É esse aí que eu não sei o que, que eu acho. É interessante, muito Lovecraftiano esse episódio, eu acho É, muito me dá um foda. cagaço esse episódio. Ele é muito Lovecraftiano, muito bom esse episódio. O final dele que dá uma pecada. Porque aparece o capeta mesmo. Se não aparecesse, se ficasse na dúvida, eu acho que seria melhor. Porque assim, fica meio meh aquele capeta hoje em dia. Você vai ver o efeito especial, você fala, mas enfim, é interessante toda a jornada de descoberta, porque tem os UDs, né? Você lembra? Começa com os UDs, é bonitinho, ele com aquele monte de coisa pendurada assim. Eles têm a bolinha para falar, né? É muito bom. É que eu acho incrível que os lutos só se fodem, tadinhos. Eles são feitos pra sofrer.
Todo Doctor Who, toda vez que aparece um Woody, eu falo assim, tadinho, esse filho da puta vai sofrer, eu tenho certeza. É tipo. É tipo os caras de camiseta vermelha em Star Trek. Quando É. eles descem no planeta, tem camiseta vermelha, eu falo assim, eles vão se fuder. E esse episódio é interessante, o terror Lovecraftiano, o horror dele é muito bom. Primeiro já começa esquisito com o Zud lá ameaçando que vão comer eles, uma coisa assim. E aí, a TARDIS, ela tem um circuito que traduz. Inclusive, é vítima de várias piadas isso também, porque é interessantíssimo. Por que todo alienígena fala inglês? Não, não é que todo alienígena fala inglês. Você entende como inglês porque o circuito da TARDIS traduz para você. Eles não estão falando inglês, eles estão falando a língua deles. Só que eles estão entendendo você na língua deles por causa do circuito de tradução da TARDIS. Então parece que vocês estão todos falando a mesma língua, mas vocês não estão falando a mesma língua. Muito A interessante. tarde é tipo um peixe de Babel. Do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então só parece, mas não tá. E, e aí já começa com. Você lembra? Tem uma inscrição na parede e a TARDIS não traduz. Aí o doutor fica assim, mas que porra tá acontecendo? Por que E que é essa bem desgraça? demoníaco esse episódio. Você lembra que tem um cara que estuda a escritura e aí ele escreve no corpo inteiro dele? É muito escroto. Assim? Caralho, cara, é digno do Lovecraft esses dois episódios, esse episódio duplo. É Sim, muito sim. foda. O Tanto é primeiro é que, tipo, incrível. o cara, ele tá todo com a pele toda desenhada e ele começa a perseguir eles, as portas começam a fechar sozinhas, assim. Dá medo esse episódio, dá Dá medo mesmo. medo. Porque você não sabe o que tá acontecendo. Aí no segundo episódio, o Peca não é o episódio inteiro, é só o final que não precisava aparecer o capeta. É muito foda. Que aí a mulher fica sozinha lá no poço, ele larga a mulher sozinha no poço, né? Tem umas coisas assim. Cara, é muito foda. Muito foda. Bom, e aí tem Love and Monsters, que eu acho um episódio com uma premissa muito interessante, que é uma pessoa que conhece o Doctor por acaso. Como que a vida dessa pessoa é influenciada pela presença do Doctor? Eu acho muito interessante isso. Você lembra qual que é esse? Que é o do carinha que tem a namorada que vira concreto? Ah, sei. Que tem aquele gordão que vai absorvendo as pessoas. É muito interessante esse episódio, porque, tipo assim, são pessoas que elas falam assim, não, mas porque o Doctor existe, ele não é uma lenda. Aí elas ficam juntando informações, eles, tipo, todo dia se encontram pra tentar encontrar ele. Bom, vamos lá. E esse episódio é interessante, Love and Monsters. Aí tem Fear Her, que eu não vou lembrar qual que é. Mas é horrível nesse episódio quando o cara fala assim, a gente já consegue até ter relações. Aí eu É, fiquei tipo, que ela virou um concreto, a menina. Mas é um episódio bom. Aí tem Fear Her, que eu não vou lembrar qual que é. Tem Army of Ghosts, que é aquele que a mãe da Rose fica falando que o avô dela voltou, que na verdade são vários Cybermen entrando em fase com aquele universo. Eu acho muito foda. E aí o próximo é o que a Rose vai embora, que eles ficam separados de universos. Que aí ele fala que queima uma estrela só para dar tchau para ela. Não é tão bom. Na sua memória tá muito bom, mas não é tão bom assim. Não é tão bom. Eu vendo de novo com você, eu fiz. Não é culpa do David Tennant, não. O David Tennant é bom, apesar de eu não gostar tanto assim dele. Ele é muito bom, mas a Rose dá uma cagada. Bonito. Bom, e aí vamos para a terceira temporada. O que você acha dessa temporada? eu gosto. Tipo assim, é a temporada que você vai se acostumando com o jeitinho do David Tennant, o Doctor que ele é. Eu gosto muito da relação dele com a Rose. Eu acho bonitinho. Eu gosto. Aí eu chorei horrores no Acho que último eu não sei. episódio. Quê? Lembra do The Idiot's Lantern? Eu falei que eu não lembrava? Eu Ah, acho que eu sei qual que é. É o ah, episódio do. Que as pessoas ficam sem rosto grudado na televisão. não lembro. Lembra que é o episódio que tem a tirada incrível que fala assim: eu sou inspetor da rainha.
por que essas bandeiras da Inglaterra não É estão penduradas? Aí o verdade. cara fala assim, é verdade, mulher, vai colocar as bandeiras. Aí ele fala assim, senhor, eu suponho que você possua mãos, não? Aí ele fala assim, não, mas isso é serviço de mulher. Que gênero é a rainha? Ela é uma mulher. Então você está sugerindo que a rainha deveria fazer os trabalhos de casa? E aí ele fala: não, 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 não. Então vai colocando a bandeira aí. Muito bom. É esse aí, Muito bom. David Lantern. Eu acho que é esse. Tenho quase certeza que é esse. Eu nunca lembro do nome dele, mas eu lembro muito do episódio. O Fear Her, que eu não vou lembrar. Bom, Esse aí não é o. É que eu sempre confundo. O episódio que tem a menininha que ela desenha. Fear Her é o da menininha que ela desenha. É esse aí, é o que a menininha desenha. Fear Her é o Esse, da menininha. esse episódio é muito bom. Me dá um cagaço também. É muito bom. Da menininha que faz um desenho que aprisiona as pessoas, né? Que tem um pai abusivo. Eu acho interessante a premissa do episódio. Muito bom também. Bom, aí nós vamos. A mãe dela não deixa ela brincar com as crianças, porque ela tem medo que aconteça essas coisas. Bom, aí nós vamos para a terceira temporada. Que aí termina a segunda temporada com um acontecimento. Bate um navio na Tardes. E aí aparece lá, Titanic. Essa porra? Que merda é essa? E aí. Ah, não, pera. Não é isso não. Falei errado. Oi, falei errado. Esse é o curta que. Não, não é curta nada. Ó, o que acontece? Na segunda temporada, acaba com o David Tennant lá no. E aí do nada aparece uma noiva na Tardes. Aí ele, what? Who are you? Aí é a dona, né? É a dona, ela tá vestida de noiva. Ela foi perguntar, quem é você? É muito boa, a reação é muito boa. Melhor apresentação de personagem. E o primeiro episódio é da Runaway Bride, que a dona vai parar na Tardes. E aí você descobre que tem todo o esquema lá do marido dela, pra ela fazer não sei o que eu não vou lembrar agora, não me lembro, faz muito tempo que eu vi. Mas é engraçado esse episódio, também é um episódio bom, que é o especial de Natal daquele ano. Aí tem Smith and Jones, que aí é apresentada a Marta, que ela é interessante até na era da dona. Na era da dona ela fica uma bosta. Bom, Smith and Jones é um episódio que muito estranho, que eles vão parar na Lua porque tem um bicho que é o mesmo bicho do primeiro episódio de Star Trek, que é o bicho que suga sal das pessoas, ele suga o sal das pessoas, é o mesmo bicho de Star Trek, o mesmo bicho, do primeiro episódio de Star Trek, da série original, é o mesmo bicho. Eles vão parar na Lua e aí Ah, aparece aqui. eles estão num hospital e o hospital ele é teletransportado pra Lua, foda-se. E é uma crítica que eu tenho a essa era do David Tennant e do Christopher Eccleston. Tudo é mostrado, mas Londres continua a mesma. O contato Mas com os alienígenas é tudo mostrado, mas foda-se, ninguém liga. tipo assim, ninguém se assusta. O único que assusta é no primeiro episódio lá do que os manequim fica vivo do É, novo Doctor. É a única vez que eu vi as pessoas assustadas. mas não tem Ah, nada. e naquele episódio que, tipo, ele tá numa nave em cima de Londres, assim, e ele cai. Bom, e aí esse episódio aí dos Smith and Jones, eles vão parar na Lua com os policial rinoceronte lá, que é muito loucão. Cara, é muito louco essa série, muito louco. Os Judum. Aí tem The Shakespeare Code, que é interessante, como que o Shakespeare, as palavras dele eram mágicas, eu acho interessantíssimo esse episódio. E aí aparece a Rainha Elizabeth I, a Elizabeth I, não é a segunda que tá aí, viva até hoje. Eu espero até pelo menos a publicação desse vídeo. Ah, Elizabeth I, que ela fala, corte a cabeça do Doctor, ele fala, que isso? Ele nem sabe o que tá acontecendo, nem sabe por quê. Aí tem Gridlock, que eu não vou lembrar o que é. Aí tem Daleks em Manhattan, que é outro episódio dos Daleks, que eu acho muito interessante, e evolução dos Daleks. Que esse episódio, esses dois episódios, tem o Speedman, o Andrew Garfield. Ah, nossa, esse episódio é muito bom.
Que é o do. Não. Que eles Manhattan. estão no teatro, Sim, Manhattan. Muito bom esse no episódio. prédio. E assim, a desenvoltura do personagem com o David Tennant é outra, né? O discurso que ele dá lá é muito foda, cara. Muito melhor do que Christopher Eccleston conseguiria fazer. Mas nós estamos falando da parte média do Doctor Who. Depois nós vamos pro deus chamado Peter Capaldi. Bom, aí tem o Experimento de Lázaro, que é o... Nós falamos É, dele aqui. é O... continuação desse, Não, não é? eu já falei o episódio duplo. É Daleks em Manhattan e a Evolução dos Daleks. Aí tem o Experimento de Lázaro, é o que você sempre esquece, que eu sempre te conto toda vez, você nunca Ah, lembra. eu acho que eu lembro o que é. Hum, É o que ele quer viver pra sempre, e aí ele é um alienígena. Aí ele. É sim! Que eles estão no negócio de rejuvenescimento. não é um alienígena, é um cara normal. Ele tá muito velho. Que inclusive é o Mark Gatiss, que faz o Mycroft. Giovanni, por favor, foto dele, do Mark Gatiss. Ele faz o Mycroft no Sherlock Holmes, que a gente falou, que comentou dele. Ele é o velho. E aí ele vira aquele bicho, que também é um bicho muito. Doctor Who, ele é especialista em criar uns bichos escroto até hoje, que fica escroto pra sempre. Não importa quanto CGI esteja esquisito. Ele é escroto, totalmente escroto até hoje. Você vai ver essa poça falar que CGI feio, e o CGI feio piora tudo, porque é um bicho muito escroto. Você lembra? É um bicho tudo. Giovanni, põe foto do bicho aí, ele é todo. Não tem como. Parece um. Parece um. Não sei. Sabe o que eu Nossa. imagino quando eu vejo esse cara? Lembra a descrição do que acontece com as pessoas quando elas entram em muito contato com a cor que caiu do espaço? Sim. Eles viram uma bola assim, toda nojenta. É isso. Na minha cabeça formava exatamente a imagem daquele cara. Não, ele parece um escorpião, sei lá, uma coisa escrota. Não, ele tem traços de escorpião, mas ele é tudo uma bola de carne nojenta. Bom, tem esse episódio. Aí tem 42, que é um episódio que se passa literalmente em 42 minutos, que ele tem um problema para resolver em 42 minutos, muito interessante. Human Nature e Family of Blood, esses eu gosto demais, porque são os episódios assim que fala muito do Doctor, que ele reescreve a biologia dele para virar humano. Você lembra? E Sim. aí é apontado todo o universo do Doctor Who como um sonho da cabeça do professor, que é o David Tennant. Que ele chama John Smith, né? Que é o nome mais comum que existe na Inglaterra, é John Smith. Então, quando ele se disfarçava de humano, ele se apelidava de John Smith. E a Marta, ela vira criada dele. Sim, é muito interessante todo o desenvolvimento do personagem que tem ali, porque ele fica na dúvida de eu devo voltar a ser o Doctor ou não. Muito foda, muito foda. É que, na verdade, tipo, ele esquece que ele é o Doctor. E aí a Marta tem que ficar tentando, tipo, lembrar ele que ele é pra ele conseguir voltar. Ela não pode lembrar ele, essa é a questão. Ela só começa a tentar lembrar ele por causa que acontece, que os bichos vêm perseguir eles, porque eles estão sendo perseguidos e eles nunca vão parar de ser perseguidos. A não Ah, ser é, que tanto eles sumam. é aquele episódio que tem, que ele coloca toda a essência dele de Doctor no relógio. Sim, muito foda, muito foda. Esse é o episódio duplo. Aí tem o melhor episódio da era de David Tennant, chamado Blink. É o episódio 10 da terceira temporada. Esse é É o foda. episódio que é apresentado os Anjos Lamentadores. Esse é foda. Nossa, é muito bom. Muito. Esse é um episódio, ele é tão foda, mas em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Na história, no jeito que conta a história. O jeito que conta a história é a história mais criativa de Doctor Who. Não, não é a mais criativa. É uma das mais criativas de Doctor Who. Eu acho também. É contado do ponto de vista da Sally, né? Já começa o episódio todo esquisitão, porque aí fala assim, ela tá na casa e tem uma mensagem para ela, fala, não sei o que que fala para ela. Aí fala, abaixe. Aí ela, ué, abaixe agora mesmo. É sério, você tem que abaixar. Aí ela abaixa e vê um negócio assim, passa bem onde estava a cabeça dela, você lembra, né? E aí você Sim. fala assim, caralho, o que tá acontecendo? E Aí ela aí, começa, tem um papel de parede assim, aí tá escrito assim, tipo, rasgue. Aí ela vai puxando assim, tem uma sim, é isso aí. mensagem pra ela. E aí ela começa a investigar. E ela descobre que tem vários filmes que ela assistia que tem um easter egg de um cara que fica falando. Você que já assistiu o Doctor Who, você sabe que é o David Tennant, o 10º Doctor.
E aí, ele fica falando assim, soltando umas frases, nada a ver. Ah, é que o crush da moça e o moço tem crush nela, trabalha na loja de fita. Aí se descobre o que aconteceu com o David Tennant. Ele foi mandado pro passado, muito foda. Ele foi mandado pro passado, por quê? Porque os anjos lamentadores, se eles pegam você, quando você olha para eles são quanticamente travados. Isso não significa porra nenhuma. É só para falar a palavra quântico, mas enfim. Eles são quanticamente travados. O que acontece? Quando você olha para eles viram pedra. Não tem como matar uma pedra, segundo eles, né? É só quebrar ela muito bem. Quando você para de olhar, eles se movimentam muito rápido. Você tem que ficar olhando para eles. Se chama Blink. Você pisca, ele some. O bicho some. É fudido esse episódio. E aí, a hora que o bicho encosta em você, você é mandado de volta para o passado e o bicho se alimenta dos anos que você teria vivido. Você vive no passado e os anos que você ficou vivendo no passado, o bicho se alimenta da energia que você produziu com esses anos vivendo no passado. E aí, o que aconteceu? O David Tennant foi mandado para o passado. E aí, o que ele faz? Ele grava várias coisas. Por quê? Porque o cara que tá junto com a Sally, que é a menina principal que tá investigando, ele anota todo o diálogo que ele já viu na televisão do David Tennant fazendo, ele anota todo. E no final do episódio, ela entrega o diálogo pro David Tennant, porque ele vai ser mandado ainda pro passado. A hora que ele é mandado pro passado, ele tá com o manuscrito, ele faz o diálogo, e aí para ela conseguir achar as fitas lá perdidas, muito foda. Ah, é, e a amiga dela é enviada pro passado e ela vive no passado. Assim, e tem assim, ó, coisas geniais que só Doctor Who pode fazer. Uma crítica assim que eu tenho a muitos roteiristas que trabalham Doctor Who é que você pode fazer uma piada muito fácil, tipo assim, agora, daqui 1 milhão de anos, você pode conectar os dois ao mesmo. Sabe na cena do Watchmen, tanto na HQ quanto na série, vou falar mais da série, que a Angela tá falando com o vô dela por meio do Dr. Manhattan. Ela tá perguntando no futuro, ele tá respondendo no passado, ela tá escutando no futuro. Aí ele pergunta uma coisa no passado, ela escuta no futuro e responde para ele no passado, através do Dr. Manhattan, você lembra? Fica Sim. cortando assim. É muito foda. Dá para fazer isso em Doctor Who. Não precisa ter um intermediário. É só ele pegar assim. Peraí que eu vou no futuro saber. Aí ele pega a tarde. Aí não precisa nem mostrar ele pro futuro. Só some a tarde. 1 segundo depois ela aparece. E aí fala: Pronto, agora já sei. Não, muito fácil fazer isso. E, aí, e esse episódio trabalha bem isso, porque a Sally vai sair com o cara, você lembra? Ela vai sair com o cara. Não, mas é o que. Nada a ver, mas é o que me vem na cabeça. Aqui, o Douglas Adams escreve, tipo, do professor, do começo de Dirk Gently. Ah, é, que ele usa a máquina do tempo para fazer uma mágica. Engraçado. Só pra criança, só porque a criança tá muito entediada. Enfim, e aí, o que acontece é o seguinte: ela vai sair com o cara, porque o cara começa a dar em cima dela, eles marcam de sair. Só que assim que ela sai de perto do cara, ele some, porque os anjos lamentadores mandam ele pro passado. E exatamente depois de tipo 5 minutos, ela é chamada no hospital porque esse mesmo cara tá lá morrendo de velhice. Puta merda, que foi isso? Muito foda, muito foda, muito foda. E aí ele morre exatamente naquele dia. Ele morre na frente dela. E aí ele traz uma mensagem do Doctor, porque o Doctor pede para ele lembrar, e aí a hora que ele chega no presente, ele manda mensagem para a Sally, e aí a Sally consegue conversar com ele através do cara que foi enviado no passado. É muito foda! É muito foda! E Ah, é verdade, esse episódio ele tá sem a Tardes. Porque sim, a Tardes ficou no presente e ele foi pro passado. sim. E é muito bom esse episódio. Esse episódio é muito foda. É de uma criatividade assim. O cara que inventou esse episódio, ele merece um beijo, um abraço, porque, caralho, que episódio, que episódio. Enfim. Aí tem um episódio triplo, pode-se dizer. Você lembra do Utopia? Que é o que eles vão parar no final do universo, que tem só uma comunidade de humanos. Nessa comunidade de humanos tem um senhorzinho. Inclusive, você sabe quem que é aquele senhorzinho? Você reparou quem que era o velho que o Rory vai falar no Sandman?
Não, quem que é? Lembra que o Rory vai falar, o escritor no Sandman vai falar com o velho para ele conseguir a Sim. Calliope? Lembra? É um velho que Ah, era escritor antes dele, você lembra? aham. Esse velho é é o cara que faz o mestre nesse episódio, no episódio de Utopia. Que ele tá construindo lá. Ah, Muito velho. que eles estão fazendo uma nave e aí ele tem o mesmo relógio que o Doctor tem. Que ele resolveu virar humano também. Assim, eu acho bonito a questão do Doctor Who, como ele encara a humanidade é bonito, né? Assim, não sei, é uma coisa, sei lá, mexe lá no fundo, assim, no subconsciente, é bonito, interessante como eles tratam. E o mestre, que você não sabe que é o mestre, né? Que é a gente já vai comentar dele. Ele tenta fazer de tudo, né? Ele faz uma gambiarra gigantesca para mandar eles para Utopia, que é um planeta. Disse que é um planeta que ainda está vivo no universo, apesar do universo ter acabado, apesar da última estrela ter morrido, que os humanos vão conseguir viver lá em paz, sem a presença de canibais, porque tem uma raça que é canibal no final do universo. Lembra que tem até o Jack nesse episódio? Sim. E. Esqueci de uma coisa. Quem? Ah, Gridlock, sabe qual que eu pulei também? O Gridlock é o episódio do Trânsito Infinito. Esse episódio é muito estranho. É estranho. Esse é o episódio terceiro, gente. É que eu esqueci qual episódio que era, mas eu tô falando aqui. Só pra falar. Bom, voltando a esse do mestre. Ah, esse episódio, ele é interessante, é bonito. E aí, assim, no final, é um velhinho bonitinho, o David Tennant vai tentar ajudar, e ele fala, caralho, é um Time Lord. Não é possível, só um Time Lord faria essa tecnologia. E ele abre o relógio, só que não tem nada no relógio, você lembra? Não tem nada. É só um relógio velho. E aí não sei como que ele lembra que ele é um mestre, e aí ele regenera bem nessa hora, porque ele é atacado, uma coisa assim, ele Ah, regenera. é, tem a outra alienígena. Tem tem uma alienígena com ele que não é humana. Ela dá um tiro nele, lembrei, verdade. É a Sim, Chan Tou, que tudo ela fala Chan, termina com Tou. Tudo. A Chan começa a falar a frase dela e termina Tou. Toda vez. verdade. Bom, e aí e aí tem um mestre, que aí termina o episódio com ele roubando a Tardes e ele vai para pro presente, da Inglaterra presente, na época, né? E aí o que acontece? Tem todo um trabalho assim de falar, ai, o Mister Saxon. Fica vários episódios falando Mister Saxon. Quem que é esse Mister Saxon? Você não liga, você é o primeiro-ministro atual. E aí você descobre que o Mister Saxon, que é o primeiro-ministro da Inglaterra naquela época, no Doctor Who, no caso, é o mestre. Ele voltou antes deles, lançou a campanha, foi eleito e virou primeiro-ministro. O que eu acho engraçado é a jornalista. Mas vocês. Ninguém nunca ouviu notícia desse cara antes dele ser primeiro-ministro. Vocês votam em alguém que vocês nunca ouviram falar. Aí eles, sim, Brasileiros em 2018. sim, Bom, e aí tem esse episódio todo deles lutando contra o mestre e tal, aí acaba a temporada com um episódio do David Tennant, que inclusive tem a piada que o David Tennant vai ficar voltando para Doctor Who até ele conseguir fazer a cena do bichinho velhinho. Você lembra que ele vira um bichinho velhinho esquisitinho? Que o não. mestre envelhece ele tanto que ele vira um bichinho Ah, pequenininho, é assim, todo verdade, ele esquisito. fica caquético. É. E aí ele envelhece o Doctor tanto que ele fica velhinho, e aí fizeram a piada. O David Tennant vai ficar voltando para Doctor Who até ele conseguir fazer essa cena aí dele muito velho, sem CGI. Porque ele não para de voltar para Doctor Who, o cara não larga o osso, né, velho? Ele não larga, não larga. Mas enfim. E, a, e aí esse episódio é interessante, que a Marta vai lá, aparece o Lucifer nesse último episódio, o É, Tom Hiddleston é o Loki, como que ele chama? Tom Ellis. Tom Ellis aparece nesse episódio aí. Interessante, interessante.
Mas então, amor, o que você acha dessa temporada? Vai falando que eu vou tirar meu celular da tomada. Ahn, eu acho ela muito melhor que a primeira temporada que ele aparece, né? A segunda temporada é bem melhor que a terceira, bem melhor que a segunda, porque se você considerar a primeira, é do Nolan Doctor. Eu gosto muito porque desenvolve mais ele, né? Que ele é um Doctor meio. Ele é mais bravo, vamos dizer assim, não sei. Porque, tipo assim, o nono, ele era mais bobo. O David Tennant parece que ele é mais bravo, mais rancoroso com a vida dele por causa de tudo que acontece. Porque ele fica voltando nesse negócio dele ter matado todo Gallifrey, né? A raça Ele é dele. capaz de fazer muito mais merda, né? No caso. Porque você Sim. lembra do episódio da dona que ela tem que parar ele? Ela fala assim: Doctor, acho que já tá bom agora. Porque ele faz a mulher sofrer lá e ele fala: Acho que já tá bom agora. Porque é muito escroto. Interessante isso. Só um ponto, É, amor. tipo, ele é bem mais rancoroso. Uhum. Eu acho que, tipo, é a época sombria dele, essa fase. Porque é a época que ele tá sem a Rose e tudo é. Parece que tudo é mais pesado pra ele, que ele tá sem a Rose, que ele não consegue superar que ela foi embora e tal. Mas eu gosto muito mais que a de roteiro. De roteiro eu acho melhor a terceira do que a segunda. Mas a Marta é boa nessa terceira temporada. Ela não é ruim. Ela é Eu meio. gosto da Marta. Mas que ela é boa. Ela não é ruim. Não, nem Mas pouco. ela, tipo assim, eu acho a Marta sem sal, sabe? Sem Então, tempero. é isso. Só que depois ela fica ruim por causa daquela merda que ela fez lá. Que ela deixou o peixe se afogar no negócio lá. É. O que acontece? Tem Doctor Who, tem o inimigo número um dele, que é um Time Lord igual ele, um Senhor do Tempo. É um mestre, ele chama mestre. Foi o título que ele adotou. É isso. Ele é o Doctor do Mal. É isso. Foda-se, ele é o Doctor do Mal, o mestre. Sim. E aí tem toda uma questão de trabalhar se eles são amigos ou inimigos, que eu acho muito foda que a Missy faz isso muito bem com o Capaldi. Eu acho assim perfeito. A relação da Missy com o Capaldi. Qualquer relação com o Capaldi é perfeito, pra ser bem sincero. Qualquer relação, muito bem. E é interessante de ver a relação dos dois ali em tela. O mestre eu acho ele bom, sim, mas não chega nem aos pés da Michelle Gomes, que é a Missy, que é o mestre que vem depois. Muito É que, melhor. sei lá, a Missy, ela tem cara de Doctor Who, impressionante. A cara dela, É, tipo, ela tem cara de doctor, da ela atriz, tem cara de doctor do mal, né? Essa questão. a atriz, ela já tem cara de um personagem do mal e uma coisa tipo Doctor Who. É muito engraçado. Parece que ela foi Ela feita fez por um Aventuras papel. de Sabrina, né? Chama as Aventuras de Sabrina, o Mundo Sombrio de Não, Sabrina. Eu acho que o sim, quadrinho chama as Aventuras de Sabrina, eu tô louco. sim. E ela faz a Lilith. Inclusive, muito bom. Ela também é excepcional. Tipo, ela é perfeita nessa série também. Ela é perfeita. Não, ela é melhor do Doctor Who. Cara, ela é tão torta, ela é tão torta, ela é muito torta. Depois a gente fala disso, que aí a gente pode focar mais nela. Não vou lembrar o nome do ator agora, gente, mas o Giovanni vai colocar uma foto aí do mestre dessa época. Ah, Giovanni coloca foto de tudo, hein? Tudo. Ah, Sabe que esse e- mestre tem cara? ah, Tem cara do. Esqueci o nome. Do Community. do Joe McHale, o Jeff, É, tem cara do Jeff. mais ou menos. Mas é. Aí acaba essa temporada. Aí tem a quarta temporada, que é a última do David Tennant, que eu vou te falar. Se você for fazer um top de melhores despedidas de Doctor, o David Tennant está entre as cinco melhores. Se não as três melhores. Porque a despedida do Tom Baker é meio merda, apesar de ser um ótimo Doctor. Ele caindo, não é? De um negócio É de. bem bosta, bem bosta. É muito bosta.
Nossa, é nessa temporada que tem o